Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCodeFull, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E esta aula será um pouquinho diferente, porque nesta aula nós vamos entender como que nós podemos começar na programação web. Essa é uma das grandes dificuldades, principalmente daqueles que estão começando, aqueles que decidem, assim, hoje eu vou começar a aprender alguma coisa na área da programação. Então ele tem a dificuldade de saber quais linguagens que deve aprender e muitas das vezes associamos programação somente em criar códigos para algum site, desenvolvimento web, mas só que nós temos que entender que programação existe em diversas áreas. Então nós vamos entender nesta videoaula como que nós começamos na programação, quais linguagens que nós devemos aprender e entender se é preciso aprender framework, bibliotecas e entre outros. E também no final eu vou te passar como que nós começamos um projeto e eu vou te especificar na programação web, tá ok? E por que que eu resolvi fazer esta aula? Porque quando eu estava começando a programação web, alguns anos atrás, eu comecei a pesquisar muito sobre como que nós aprendemos programação e eu não tive os primeiros passos corretos. Por quê? Porque programação ela é muito ampla e eu estava começando programação em uma área que eu não gostava e eu achava que programação era uma só. Por exemplo, eu entrava em uma faculdade de programação, por exemplo, e achava que ali ia aprender todas as áreas da programação e não funciona bem assim. Você precisa entender as áreas da programação. Então vamos entender algumas áreas da programação. Nós podemos também começar na programação na questão de robótica, programação de robôs, que são totalmente diferentes quando nós tratamos na programação web. São outras áreas, mas que também se aplica à programação. Podemos também programação de jogos, que é outra área. Também programação de desktop. Nesse caso não estou falando de website para desktop, mas estou falando do desktop em si, de um computador onde tem o seu sistema operacional. E os mais comuns são o macOS, Windows e Linux. Aí tem várias versões de Linux. Então você deve entender que também é outra área de programação. Também tem o desenvolvimento de app, que existe também vários sistemas operacionais, como iOS, como Android, que nós podemos também desenvolver apps também para essa área. Então podemos ver que, bem resumidamente, que existem várias áreas da programação, fora as outras áreas. Eu lembro que quando eu estava começando a aprender eletrônica, eu tinha vontade de consertar computador, televisão e todos esses equipamentos eletrônicos, e eu entendi também que existe programação nessa área também. Isso foi um dos motivos que eu acabei desistindo da eletrônica, porque começou a entrar na área da programação e naquele tempo eu não gostava de programação, eu não entendia e eu achava que programação não era para mim. Por isso que muitas das vezes que eu começava a aprender programação, eu desisti por não entender realmente qual é a área que se aplicava a mim, que eu mais gostava, e eu achava que programação não era para mim. Hoje eu entendo o que é programação, eu entendo as áreas da programação e qual eu se adaptei melhor. Então eu acredito que esta aula vai te esclarecer também para você escolher a área que você quer atuar. Eu quero atuar na área de robótica, eu quero atuar na área de games, ou desenvolvimento de desktop em si, ou de desenvolvimento de apps. Agora já no meu caso, eu escolhi desenvolvimento web, ou seja, desenvolvimento de sites e sistemas web, onde ele necessita de um navegador para rodar esse sistema. Claro que não necessariamente um navegador pode rodar de outra forma, mas basicamente precisa de um navegador, precisa de uma conexão com a internet para rodar este site. Então por isso que eu escolhi esta área e eu me adaptei melhor. Então se você tem o desejo de desenvolver sites, sistemas web, onde necessita de um navegador para reproduzir esse site, então eu vou te explicar aqui o passo a passo que você deve tomar para começar nesta área, tá ok? Agora, quando nós falamos em um website, nós temos que entender que existe dois lados. Primeiro, que é o front-end, e também temos o back-end. E quando nós estamos falando do front-end, é o lado do client-side, ou seja, é o lado do cliente, do usuário, tudo que é visível ao qual você pode interagir. Você está assistindo esta aula, você está assistindo através do front-end do YouTube ou do Facebook, onde quer que você esteja assistindo. Ou seja, o código foi interpretado em algum lugar e foi apresentado para você os códigos já interpretados. Então esse é o lado do front-end, é o lado do client-side, onde é visível. E nós podemos ali clicar com Ctrl+Shift+I, então vai aparecer todo o código front-end aí do site que você está assistindo neste momento. Então esse é o lado do cliente, lado do usuário. E também na questão do desenvolvimento web, nós temos o lado do back-end, que é o server-side, que é o lado do servidor, que não é visível, mas que trabalha conforme for requisitado pelo front-end. Ou seja, todos os códigos, todos os sites que são desenvolvidos, é necessário que esteja hospedado
em algum lugar, que no caso é ao lado do servidor. Esse site vai estar tipo numa memória gigante, onde vai estar lá todos os códigos que foi desenvolvido pelo programador, e lá é interpretado todos os códigos conforme for requisitado pelo usuário. Quando você digita youtube.com, então é feita uma requisição no servidor ali do YouTube, onde está hospedado todos os códigos que foi desenvolvido e entregue para você. E quando você faz uma pesquisa, ele é interpretado lá no servidor e retorna essa pesquisa para você com as linguagens front-end. Então, basicamente, o lado server-side é o lado onde está hospedado o site. Todo site precisa de um servidor. E quando nós colocamos o nosso site em um servidor, então em qualquer lugar do mundo onde tiver conexão com a internet, então nós podemos acessar este site, tá ok? E nós temos que entender que tanto do front-end quanto do back-end existem linguagens que vai trabalhar em cada um dos lados. Mas mesmo que nós trabalhamos somente com linguagens front-end, que eu já vou mostrar, ele é necessário que esteja em um servidor para ser interpretado também. Mas no caso, quando nós trabalhamos somente com linguagens front-end, mas que está no servidor, então ele vai retornar todo o código já interpretado, tá ok? Então quando nós trabalhamos com linguagens back-end, onde vai ter código realmente no back-end, ele vai ser interpretado e vai retornar somente nos códigos front-end. Então quando nós falamos do front-end, quais são as linguagens que nós temos que aprender? Então primeiro, você deve sim aprender o HTML, CSS e também o JavaScript. Então vamos começar com o HTML, que significa Hypertext Markup Language, que basicamente é a linguagem de marcação de hipertexto. Basicamente ele é a estrutura, é o esqueleto do seu site. Quando você entra ali em qualquer site, você aperta Ctrl Shift I, você vai ver várias linhas de código, e aquelas linhas de código que você está visualizando são puro HTML. Vai ter alguns atributos que vão ter ali no meio, alguns códigos CSS e também JavaScript, mas toda aquela estrutura são código HTML. Então ele é necessário para definir toda a estrutura, e principalmente agora na versão HTML5, hoje nós trabalhamos muito numa questão semântica, ou seja, nós estamos trabalhando com uma estrutura onde estamos enfatizando para os mecanismos de busca, onde vamos dizer qual é o conteúdo principal, onde é um artigo, onde é o rodapé, onde é a barra lateral, onde é os cabeçalhos, os títulos, quais são as imagens importantes. Então nós trabalhamos também numa questão semântica. Se nós formos desenvolver um site somente com HTML, ele não fica agradável, ele não fica visualmente tão agradável, mas só que ele é muito importante porque ele é como se fosse um esqueleto de um site. Então basicamente isso nós vamos definir a estrutura de um site através do HTML. E temos o nosso famoso CSS, que é Cascading Style Sheets, que basicamente é folhas de estilo em cascata. Simplesmente estou dizendo que eu vou estilizar o nosso site. Então imagina aqui um exemplo, nós temos um botão feito em HTML, ele não é bonitinho, mas só que nós definimos a estrutura semântica dela, e quando nós aplicamos o CSS, nós já podemos deixar um pouco mais estilizado, e principalmente agora na versão CSS3, nós podemos aplicar também animações, que antes era só possível com o JavaScript, hoje nós podemos aplicar com o CSS. Antes, com o HTML, nós definimos a estrutura como se fosse esqueleto, agora aqui nós deixamos já um pouquinho mais bonitinho o nosso esqueleto, ou seja, ele é importante para a parte visual, tá ok? E temos o nosso famoso JavaScript, que ele já é uma linguagem de programação de script de alto nível com tipagem dinâmica. O que significa tipagem dinâmica? Quando nós estamos desenvolvendo alguma coisa, nós estamos trabalhando basicamente com manipulação de informações, e nós podemos armazenar informações em variáveis. Caso você já tenha aí uma noção básica da programação, já entende o que é variável. Variáveis são os valores que podem se alterar. Então nós armazenamos informações em uma variável, que pode ser do tipo texto, que pode ser do tipo number, que pode ser do tipo número, que pode ser números decimais, pode ser um array, onde podemos armazenar mais de uma informação dentro de uma variável, e entre outros. E essa tipagem, que é o tipo dessa informação, ele é totalmente dinâmico. A própria linguagem de programação ele consegue reconhecer o tipo desta informação, por isso que é chamado de tipagem dinâmica, e ele é considerado um pouco uma tipagem fraca, ou seja, ele não é tão específico. Mas até o tempo que eu já desenvolvi, que já programei com o JavaScript, nunca tive problema com tipagem, tem funcionado tranquilamente, tá ok? E você sim, que está começando na programação web, deve aprender o JavaScript. Então são essas três principais linguagens que nós devemos aprender, que é a estruturação do corpo do seu site, que é o HTML, estilização, que é o CSS3,
e também o JavaScript, que é uma linguagem de programação. E você pode também desenvolver site somente com HTML e CSS, mesmo sem usar o JavaScript. Mas se você quer aumentar o nível do seu site, então você deve aprender o JavaScript, tá ok? E nós temos também as linguagens back-end, onde vai ser interpretado lá no servidor. E o primeiro que eu vou falar aqui é sobre o PHP, e temos também as linguagens SQL, que mais especificamente vou falar sobre o MySQL. E é o PHP, basicamente ele é um PHP Hypertext Processor, que juntando tudo isso fica PHP, que é uma linguagem de programação interpretada livre, ou seja, é um código aberto, é um código open source. Você vai ouvir muito falar quando você entrar na programação web falar sobre códigos livre ou open source. E por que eu falo PHP? Hoje uma das grandes maiorias do site ainda trabalha com o PHP, Facebook, YouTube e entre outros sites famosos que trabalham também com o PHP. São linguagens de programação que é feito no back-end. Hoje existem várias outras linguagens aí que estão surgindo no mercado, mas ainda nós temos que aprender o PHP. Mesmo que você esteja aí começando e talvez vai fazer uma manutenção em algum site, você vai se deparar com o código PHP. O WordPress, por exemplo, ele é totalmente código PHP. Então você se deve aprender sim. Se você quiser entrar na programação web, eu recomendo, essa é a minha opinião, que você deve sim aprender o PHP, principalmente agora na versão 8.0, uma nova atualização do PHP que ficou top demais. Eu vou até deixar aqui no card ou na descrição para você assistir essa aula, onde eu ensino, mostro as novidades do PHP 8. Então é interessante você dar uma visualizada caso você queira entrar na área da programação web. E eu recomendo muito você venha aprender esta linguagem. E temos também a nossa linguagem SQL, mais especificamente o MySQL. O SQL é uma linguagem de manipulação de banco de dados ou database, que é uma linguagem onde nós vamos fazer a manipulação das informações que estão armazenadas em um lugar. Nós temos os nossos arquivos, que vai ficar ali no nosso servidor, e temos o nosso banco de dados, onde vamos fazer guardar todas as informações que são enviadas e também requisitado pelo usuário. Por exemplo, quando você entra em um e-commerce para fazer a compra de algum determinado produto, ali você precisa digitar o seu endereço, precisa digitar o seu nome e entre outras informações necessárias para você fazer a compra, e você pode ficar registrado naquele site. Então essas informações que são coletadas ali pelo e-commerce que você está fazendo a compra são guardadas em um banco de dados. Então nós temos que fazer a manipulação dessas informações e você precisa sempre entender quais são essas linguagens, quais são os comandos necessários para aí manipular o banco de dados. Mas o que significa o MySQL? MySQL basicamente é um sistema de gerenciamento do banco de dados. Em alguns casos, em muitas videoaulas você vai ouvir que é uma linguagem de programação do SQL. É quase a mesma coisa, mas só que ele é um sistema de gerenciamento do banco de dados. Então, você quando for aprender o SQL, linguagem de manipulação do banco de dados, eu recomendo você entrar no MySQL, que é um sistema de gerenciamento mais comum atualmente, tá ok? Agora, entendido tudo isso, agora vamos entender como que trabalha todos esses códigos em conjunto. Então, primeira coisa que nós temos que entender que tudo começa ali com o usuário, onde ele vai estar ali do lado do client side ou lado do front-end, onde, por exemplo, nós vamos ter um pequeno formulário, onde vamos digitar o nome e aqui temos o nosso botão. Então, o cliente vai passar o mouse sobre o botão, podemos ver que aqui até mudou o nosso cursor e tudo isso está acontecendo do lado do front-end. Se nesse momento, depois que já apareceu o formulário, cair a internet, mesmo assim esse tipo de manipulação ainda irá acontecer porque são linguagens front-end, ou seja, ela está sendo interpretada ali no front-end, que está sendo interpretada ali no navegador do seu computador. E quando clica, nós podemos ter uma animaçãozinha, ali um load, onde ele vai fazer uma requisição, e tudo isso está acontecendo também do lado do front-end. E depois que quando o usuário clica no botão, então agora é feita uma requisição do lado do back-end, então é necessário requisitar essa informação e toda essa interpretação está acontecendo agora através do PHP e da linguagem SQL, ou seja, o PHP ela vai fazer essa ponte, ela vai fazer essa comunicação com o servidor, ela vai fazer a manipulação das informações que estão no banco de dados através do SQL. Então, juntando todas essas informações, que toda essa interpretação que está acontecendo ali no banco de dados, então vai retornar o código já interpretado, que vai retornar em HTML, CSS ou talvez também podendo retornar em JavaScript. Por que eu digo talvez? Porque nem todos os códigos vão possuir script.
Por exemplo, o meu site, por enquanto, até esse momento, eu desenvolvi o meu site somente com HTML e CSS. Então, quando é interpretado lá no servidor, ele somente está retornando essas duas linguagens, que é o HTML e CSS. E também eu não apliquei nem o PHP e nem o SQL, porque eu não preciso de nenhum tipo de interpretação. Claro que tem um projeto futuro, onde vai mudar totalmente o meu site, mas por enquanto somente tem HTML e tem CSS. Mas no caso, vamos pensar em um site mais completo, um e-commerce, por exemplo. Então acontece toda essa manipulação, onde vai ter o PHP, onde vai ter o MySQL, que é o sistema de gerenciamento de banco de dados, e vai retornar essas informações interpretadas em HTML, CSS e também o JavaScript. Então é basicamente assim que trabalha os dois lados, eles sempre vão trabalhar em conjuntos. Então quando você está entrando na programação web, eu também recomendo que você aprenda as linguagens front-end e também pelo back-end. Mas por onde começar? Com o PHP, MySQL ou começar com as linguagens front-end? Eu também recomendo que você comece pelo front-end. Por quê? Porque quando você está desenvolvendo, você quer ver um resultado mais imediato. E quando você desenvolve com as linguagens front-end, você vê isso. Quando você está desenvolvendo, logo você vai conseguir visualizar de imediato, sem precisar de uma conexão com a internet, você já consegue visualizar o resultado que você está desenvolvendo. E depois que você já começar a conseguir criar uma estrutura de um site através dessas três linguagens, então você parte para linguagens back-end, onde você vai ali entender como faz a comunicação com o servidor e com as informações do banco de dados, tá ok? Então, essa é a etapa para nós aí começarmos na programação web. Entendido tudo isso, agora eu vou te explicar como funciona o processo de desenvolvimento. Imagina agora que você já entende as linguagens front-end, back-end, você já está estudando aí, não precisa ser um profissional para já começar a desenvolver. Você já aprendeu o básico aí, já começa a desenvolver, porque você vai aprender muito mais na prática do que quando está estudando, tá ok? Então você já entendeu a noção básica já das linguagens front-end e back-end. Então agora como funciona o processo de desenvolvimento? A primeira coisa que você deve entender é a questão das informações. Se você estiver desenvolvendo para um cliente, você senta com ele e tenta entender todas as informações necessárias, tudo que o cliente precisa ali para o desenvolvimento do seu site. Porque quando você está conversando com o cliente, ele fala de uma maneira um pouco mais geral e você precisa entender os mínimos detalhes que são importantes para o desenvolvimento. Então, basicamente, é entender o fluxo das informações. Olha só que interessante aqui. Quando nós estamos trabalhando com uma empresa que tem vários departamentos, você precisa entender quais são os fluxos das informações que estão acontecendo entre os departamentos. E assim funciona também na programação. Você precisa entender qual é o fluxo da informação. Por exemplo, o usuário vai sentar ali no computador, ele vai fazer algum tipo de requisição, vai apertar em algum botão, vai preencher algum formulário. E o que vai acontecer se ele apertar no botão para enviar as informações desse formulário? Ou qual é as informações que o usuário precisa requisitar do servidor. Então você precisa entender quais são esses fluxos e isso vai te ajudar bastante no desenvolvimento. Entendido todo esse fluxo de informações, é não somente captar a informação, mas sim entender o fluxo dessas informações, então nós vamos entrar na parte do desenvolvimento do layout. E você pode usar vários aí programas que fazem esse tipo de desenvolvimento, e no meu caso eu gosto de usar bastante o XD, que é o Adobe XD, ou XD, que é um programa muito bom para desenvolvimento do front-end, onde você realmente vai desenhar todo o seu site. Ele é bem intuitivo de fazer, acho que qualquer programa aí de desenvolvimento de front-end é bem simples de mexer, então eu recomendo, depois que você entendeu as informações, então você precisa desenvolver todo o layout do site para mostrar aí para o seu cliente, mostrar é isso mesmo que você quer, se é essas cores ou se é essa estrutura, se estão aqui todos os campos necessários para o cliente talvez preencher em um formulário, se os botões estão corretos, na posição correta. Por que é importante fazer isso? Porque é melhor mudar agora, enquanto somente é um layout desenhado, do que mudar depois que o site já está desenvolvido. Porque depois que está desenvolvido, uma simples mudança de botão vai dar muito trabalho, o site pode não ficar responsivo. O que isso significa? O site não pode se adaptar em celular, em desktop. Então nós temos que primeiro mostrar ao cliente como vai ficar o projeto final. Melhor
agora do que depois que o site já estiver totalmente concluído, tá ok? Depois de o layout já aprovado pelo cliente, então nós entramos no desenvolvimento do banco de dados. E quando nós trabalhamos no desenvolvimento do banco de dados, existem ferramentas que ajudam bastante no desenvolvimento, onde vamos criar todas as tabelas com as informações necessárias que nós coletamos ali pelo cliente. Então nós vamos desenvolver o banco de dados, porque sempre vai ter alteração. Então nós começamos pelo banco de dados para ver como que vai fazer a comunicação de todas essas informações que nós ali conversamos com o cliente, que nós entendemos todo esse fluxo de informações. Então é importante você desenvolver depois o banco de dados, tá ok? E como havia falado, para o banco de dados nós usamos o sistema de gerenciamento MySQL. E em seguida nós vamos desenvolver o nosso front-end. Agora sim, nós vamos colocar a mão na massa e começar a desenvolver de fato o nosso front-end. Você pode usar qualquer IDE ou qualquer editor de código, até mesmo bloco de notas, mas claro que você, quando estiver desenvolvendo para o cliente, você deve usar aí um editor de código mais avançado para te ajudar no desenvolvimento. E agora, então, no front-end, nós estamos trabalhando com as linguagens front-end, que é o HTML, CSS e o JavaScript. E em seguida, nós vamos trabalhar do lado do back-end, onde vamos ter aí o PHP e também vai estar comunicando aí com o MySQL, porque o MySQL também é uma linguagem back-end. Então é basicamente isso, o processo de desenvolvimento, onde começamos com as informações até terminar com o back-end. E claro, durante esse processo vai ter alterações e faz parte do processo, é muito comum, mas só que esse é o processo que eu encontrei que achei melhor, é a melhor forma por enquanto, onde nós começamos desde as informações até o back-end e para evitar retrabalho, para evitar mais trabalhos depois. Então, quando nós fazemos dessa forma, vamos ter ainda mais sucesso e mais eficiência no desenvolvimento de um site ou qualquer sistema web, tá ok? Talvez aí você que já tem uma noção já boa sobre a questão do desenvolvimento web, talvez ainda está começando, mas já tem uma noção, deve estar se perguntando sobre bibliotecas e frameworks. Eu recomendo, essa é a minha opinião, para você que está começando, eu recomendo você já entrar somente nas linguagens que eu falei aqui durante esta aula. Por quê? Porque quando eu comecei o Illustra Code, eu tive a intenção de não ensinar somente essas linguagens de programação que eu apresentei aqui, mas também ensinar vários tipos outros de frameworks e bibliotecas. Então eu comecei a receber muitas mensagens, pessoas principalmente ali no Instagram, perguntando algumas informações sobre algumas bibliotecas e frameworks, e eu entendi que na maioria dos casos a principal dúvida ou dificuldade que estão passando não é a questão da biblioteca ou framework, mas sim na base do conhecimento dessas bibliotecas. Por exemplo, o Laravel, que é um framework para o PHP. E muitas pessoas sentiam essa dificuldade e vinham perguntar para mim, então eu entendi que essa maior dificuldade era porque não entendia o PHP. Se entendesse o PHP, conseguiria resolver o problema no Laravel. Então é assim com outras bibliotecas e framework. Por exemplo, o Bootstrap, que é um framework aí CSS. E nós podemos fazer muitas coisas com o Bootstrap. Mas se você não tem a base do CSS e também não tem uma noção aí do JavaScript, você vai ter muita dificuldade no desenvolvimento. Você pode fazer muita coisa, mas quando surgir algum problema, você vai sentir muita dificuldade. Então o que eu recomendo? Aprenda as principais linguagens de programação que eu apresentei aqui, tenta desenvolver um sistema, tenta desenvolver um e-commerce, tenta solucionar um problema, talvez aí do Zé da esquina, onde ele tem uma mercearia, tenta resolver um problema para ele, criando um sistema, mesmo que ele não compre, mas tenta criar uma solução, faz algum sistema com os códigos básicos. Você precisa entender a base da programação web para que depois você venha aprender frameworks ou bibliotecas. É bastante importante? Sim, te ajuda no desenvolvimento, vai te ajudar sim, mas só que principalmente você precisa entender a base. Depois que você entendeu a base, depois as outras bibliotecas e frameworks vai ser tranquilo para você aprender e começar a desenvolver também, tá ok? Então, por isso que eu foquei, o Illustra Code ele é focado no desenvolvimento web na base da programação, que inclusive eu vou lançar um curso onde eu ensino programação web somente com a base. Inclusive nesse curso eu vou ensinar como criar uma plataforma de cursos que vai ter uma base de e-commerce somente com as principais linguagens que eu apresentei aqui e vou mostrar que é possível sim desenvolver sites sem o uso de bibliotecas e frameworks.
aprendeu a base, então depois nós começamos aí frameworks e bibliotecas, tá ok? Então, por hoje é só, espero que você tenha gostado desta aula e que tenha te esclarecido para você, principalmente aí que está começando, porque eu creio que se você entendeu a base, vai ser o suficiente aí para você começar já nesta jornada da programação web. E caso você tenha dúvida, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo. Se tiver sugestão de novas aulas, também pode deixar nos comentários que eu posso criar uma aula específica aí para te ajudar e também para ajudar outros programadores também, tá ok? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para sempre o YouTube te notificar sobre as novas aulas que eu publicar aqui no canal, tá ok? Então fui e até a próxima.